Bom, meu nome é Mark Greathouse, tenho 35 anos, sou de Belo Horizonte mesmo, apesar desse nome não indicar isso tanto, né? Bom, eu comecei na fotografia, amador ainda, mais ou menos em 2006, 2005, 2006. E o meu início na fotografia, assim, foi muito atrelado, tipo, a uma paixão que eu tenho por viajar, que eu sempre tive, desde muito novo, assim. E o que aconteceu foi que eu comecei a fazer, foi uma época que eu comecei a fazer umas viagens muito legais, assim, e eu voltava dessas viagens com as fotos horrorosas e mostrava, tipo assim, na hora de mostrar pra galera, eu ficava meio com vergonha, assim, sabe? Eu falava assim, pô, tipo, esse aqui umas fotos que eu tirei lá no Camboja e tal, mas... não, as fotos não são muito boas, mas o lugar é super bonito e tal. E, tipo, eu meio que tinha que ficar, tipo, explicando por que as fotos não eram boas e defendendo os lugares que eu ia, tipo assim, não, a foto é ruim, mas o lugar é legal. Nessa época eu era estudante de fisioterapia, na PUC, e eu voltei de uma viagem, essa viagem da Ásia, que eu fui em 2006, e aí eu já voltei com uma vontade bem forte de melhorar a qualidade das minhas fotos, né? Assim, por conta disso, de poder mostrar para as pessoas esses lugares que eu estava indo visitar, que na época não era tão comum as pessoas... Hoje as pessoas viajam muito mais, né, do que viajavam em 2005, 2006, assim. Eu acho que eu tive um pouco mais de oportunidade de viajar do que a média nessa época. E aí eu optei por fazer um curso, na época foi com um professor aqui de Belo Horizonte mesmo, o Davi Aguilar, que é um cara sensacional assim, em termos de fotografia, conhece muito, sabe muito. E durante esse curso ele pediu para eu trazer umas fotos minhas, assim, que eu tinha feito nessa viagem e tal. E aí eu fui levar, assim, morrendo de vergonha, né, do que eu tinha. E aí, assim, até hoje eu não sei se foi, tipo, dele perceber um potencial meu, ou se foi uma coisa que ele faz com os alunos meio que para melhorar a autoestima dos alunos mesmo. Mas ele falou assim, não, cara, que fotos legais e tal, vamos fazer uma exposição disso. Isso tudo feito com a Sony Cybershot, tipo 1 megapixel na época. Aí a gente imprimiu algumas fotos. Na época fizemos uma exposiçãozinha ali na Livraria Status, que tinha ali na Savassi. Coisa, acho que foram, sei lá, 8, 10 fotos. E foi muito massa, assim, tipo, pra mim, como uma pessoa que estava começando a gostar, já ter essa oportunidade, né? E nessa época eu decidi investir um pouquinho mais. Peguei uma grana, na época eu era professor de inglês também, eu peguei uma grana que eu tinha juntado e comprei a minha primeira câmera DSLR, né? Na época era uma Canonzinha Rebel. E continuei estudando um pouco por conta própria, fiz alguns outros cursos, fiz matéria isolada lá na PUC, e fui melhorando, mas assim, como hobby, né? Na época eu formei em fisioterapia, eu sempre tive o sonho de estudar medicina, e no período entre eu formar em fisioterapia e antes de eu entrar na medicina, foi um período de 1 ano, que eu fiz uma outra viagem grande, que eu passei quase 6 meses na África. E aí eu já tinha uma câmera, eu já sabia algumas coisas né, de técnica, assim, bem pouco mesmo, mas já estava começando a gostar mais das minhas fotos. Entrei na medicina, continuei fotografando como hobby durante o tempo que eu estava no curso de medicina. E aí eu acho que foi na época da medicina que a chave virou para mim, assim, de decidir que fotografia para mim não ia ser um hobby, né? Que era o que eu queria fazer mesmo, assim. Eu tinha, na época da medicina, assim, eu sempre tive uma pegada muito de trabalho social, sempre gostei muito, meus pais mexem com isso há muitos anos. E eu entrei na medicina com a cabeça de, como médico, eu ia poder ajudar as pessoas, assim. E durante o curso de medicina, eu comecei a fotografar
algumas experiências que eu tinha do curso, eu fazia trabalho voluntário em asilo, eu estudei medicina numa ilhazinha do Caribe, que chama Granada, são uma ilhazinha de uns 50 mil habitantes, mais ou menos. E eu comecei a ir nesse asilo para fazer atendimento nos velhinhos e tal, tipo, mas era mais fazer companhia mesmo. E comecei a fotografar esses velhinhos que tinha lá no asilo. E aí a gente decidiu fazer uma exposição na tentativa de trazer mais voluntários para trabalhar com a gente no asilo. E essa exposição foi um negócio, assim, de mudar a vida, assim, porque eu vi o tanto de barulho que a fotografia consegue fazer. A gente pôs a exposição na universidade e com coisa de, tipo, 3 dias, o Ministério da Saúde lá de Granada, que é essa ilhazinha, vetou totalmente a exposição, tipo, mandou descer, mandou tirar, porque eles entenderam aquilo como uma denúncia, sabe, assim, como se eu estivesse mostrando para todo mundo uma situação precária que eles não estavam... E aí esse foi um dos meus primeiros estalos, assim, de sacar que, tipo, olha o que 20 fotos que eu fiz dentro do asilo, tipo, fizeram, sabe, assim, como é que eles denunciaram um negócio que para mim era sério mesmo. Juntou isso com uma insatisfação que eu estava com o curso de medicina em si, eu decidi largar, voltei para o Brasil, e aí já voltei para o Brasil com a ideia de ser fotógrafo. E, claro que a gente não... Essa história de ser fotógrafo é meio doido, né, assim, porque fotógrafo a gente não tem... É muito diferente da medicina ou da fisioterapia, por exemplo, que você tem um caminho mais ou menos traçado, né? Tipo, o médico, eu vou estudar, vou fazer vestibular, vou terminar, vou entrar no curso, no final do curso tem estágio, depois do estágio tem isso, e tem um caminho que é mais ou menos trilhado, né? A fotografia não tem tanto isso. Se você for perguntar as histórias de fotógrafos, cada um tem uma história mais diferente da outra, né? Então eu voltei para o Brasil com essa cabeça de que eu queria ser fotógrafo, mas eu não sabia a menor ideia como que ganhava dinheiro com fotografia. E aí fui explorando. Nessa época eu fui explorando as possibilidades, ver tipo, onde que eu vou cair dentro da fotografia. O primeiro contrato que eu fechei como fotógrafo foi para fotografar um roteiro turístico na Bolívia. Foi uma agência de viagem aqui de BH que estava querendo vender alguns roteiros e tal, e eles estavam com uma proposta um pouco diferente, de fazer uma coisa mais, não de ficar pegando foto de banco de imagem para vender os roteiros, de fazer uma coisa mais real. E aí eu fui para Bolívia, fiquei uns 20 dias fotografando lá. Aí logo no meu primeiro contrato, tipo, no último dia da viagem, eu fui roubado, levaram meu equipamento todo, as fotos todas, e eu voltei para casa de novo né, com as mãos abanando, sem dinheiro do contrato, sem as fotos, sem meu equipamento. E foi aí, tipo, um segundo meio que divisor de águas para mim, que foi repensar a minha decisão de, tipo, será que isso é um sinal, sabe? Será que eu devia ter ficado na medicina mesmo? E fui teimoso, decidi ficar na fotografia. Nessa época, meus pais me ajudaram muito, minha mãe, a gente falou assim, ó, vamos comprar um outro equipamento para você, básico mesmo. Mas aí já veio com uma pressãozinha a mais, sabe? De tipo, tá, agora eu tenho que fazer isso dar certo, eu tenho que, se a minha decisão é ser fotógrafo, eu tenho que achar o caminho de pagar minhas contas com fotografia. E, no desespero, me chamaram para fotografar um casamento como freelancer. Isso na época, assim, pagava uma mixaria, ainda paga, né? Acho que para freelancer. Fiz um casamento meio que empurrado. Não, nesse primeiro momento eu não queria de jeito nenhum. Acho que a única certeza na fotografia que eu tinha era que eu não queria fotografar casamento. Primeiro, assim, porque eu tinha uma imagem muito antiga ainda da fotografia de casamento, daquela fotografia muito engessadona, muito clássica, assim, que não tinha nada a ver com o que eu gostava de fazer. E segundo que era uma época que eu estava, tipo, na solteirice, assim, a palavra casamento, tipo, não tinha nada a ver comigo. Mas fiz na necessidade de ganhar alguma coisa.
Fiz o primeiro, fiz o segundo, e foi chegando aí pro terceiro, quarto, eu comecei a gostar do negócio, assim. Eu vi que tipo, tinha uma adrenalina na fotografia de casamento que quando a gente aprende a controlar ela é muito gostosa, assim. Porque ao contrário de fotografar paisagem, né, assim, a paisagem não reclama da sua foto, a paisagem, tipo, se você errar, você faz de novo. A fotografia de casamento, ela tem que ser mais cirúrgica, né? Tudo acontece muito rápido. E aquilo, com o tempo que eu fui aprendendo a controlar essa adrenalina e usar isso de um jeito legal, eu fui gostando cada vez mais e isso começou a ser meio que o meu carro-chefe de fotografia comercial. Paralelamente a isso, eu continuei fotografando o que eu sempre gostei de fotografar, de natureza, de viagem, paisagem, gente, fotografia de rua, música. Eu sou completamente apaixonado com fotografia de tudo. Eu fotografo todo santo dia, assim. E aí de lá pra cá foi isso. Além da fotografia de casamento, que eu falei um pouquinho, assim, eu me mantenho ainda nessa fotografia, vamos dizer, autoral. E eu acho que autoral é uma palavra meio abrangente, assim, meio ampla, né? Mas eu acho que eu chamo de autoral uma fotografia que eu não faço por contrato, né? Uma fotografia que eu faço e tento vender de alguma forma, né? Ou vender no sentido não só de venda financeira, mas de mostrar de alguma forma, né? Então, assim, hoje tem muita foto minha indo para sendo usado para decoração de ambientes, né? Assim, encomendas de quadros, para decorar sala, para decorar escritório, essas coisas, tem saído alguma coisa. Tá bem embrionária ainda, é uma área que no Brasil tá crescendo bem devagarzinho ainda, mas que é muito, como que eu digo, dá muito orgulho pra gente, né? Assim, eu acho que você ter uma foto que você fez na parede de alguém, num lugar que a pessoa tá vendo todo dia, aquilo sei lá, pra mim hoje é o auge, vamos dizer, em termos de autoestima, né, de ver de ter orgulho do próprio trabalho. E além disso, eu tenho um projeto social que ainda amarrado com aquilo tudo que do meu passado, de sempre ter tido muito envolvimento na área social por conta dos meus pais, eu criei, junto com um fotógrafo amigo meu, Felipe Temponi, o Expedição Sorria, que é um projeto que a gente descobre projetos sociais ou pessoas que estão fazendo coisas boas, estão fazendo bem, e a gente vai e fotografa justamente para dar para essas pessoas, primeiro, material de divulgação, que muitas vezes os projetos sociais não tem recurso para fazer uma coisa de qualidade, né? O projeto social vive muito ali naquela beira, né? O pouco dinheiro que entra geralmente é para manter a operação do projeto em si. Raramente eles têm como investir dinheiro para ter marketing, né? Para fazer uma publicidade de si mesmo, para talvez isso gerar mais recurso. Então, o Sorri a gente fotografa e a gente doa o nosso material para os projetos para eles poderem usar na divulgação deles mesmos. E a gente tem ainda como um ideal que a gente não chegou, ainda estamos investigando como fazer, que é justamente disseminar notícias boas, né? O Sorri ele nasceu de uma percepção de que tudo que a gente vê em noticiário, em televisão, em jornal, tende a ser notícia ruim, né? E isso traz pra gente uma sensação de que o mundo é uma bosta, é tudo ruim, é tudo... E não é nem necessariamente discordando disso, mas a gente tem que mostrar e dar força para pessoas que estão fazendo coisas boas também, que existem e não são poucas. Então, aos poucos, a gente está tentando criar uma maneira de mostrar para o mundo coisas boas. Pessoas que estão fazendo coisas legais, projetos sociais que estão dando certo, que estão mudando vidas para melhor, para justamente dar, né, essa força mesmo para eles.
são vários, assim, não são poucos, não, principalmente no Brasil. Eu acho que, tipo assim, é inevitável a gente falar de segurança no Brasil, que é um fator complicador, assim, pra gente que faz tanto trabalho social, quanto para quem mexe com fotografia de rua, é uma coisa que, infelizmente, a gente tem que estar sempre pensando mais do que a gente deveria como fotógrafo, né? Eu acho que se a gente tivesse mais segurança, eu acho que a fotografia fluiria de um outro jeito. Se eu tivesse confiança, falar assim, eu posso pegar minha câmera aqui no centro de BH e tirar e deitar no chão para fazer uma foto e demorar meia hora para fazer essa foto, eu acho que a gente teria a capacidade de criar coisas mais profundas dentro da fotografia. Eu acho que acaba que a gente fotografa sempre tipo, olhando para os lados, sempre tentando fazer as coisas rápidos para não ficar rápido para não ficar dando bandeira, né? Isso é uma coisa triste, assim, eu não acho que é exclusivo do Brasil, não. A segurança de maneira geral, tirando quando você está fotografando aí, ou no meio do mato, ou na Europa, Estados Unidos, é sempre um medo que você tem. Né, tem soluções, tem amenizadores, né? A gente põe seguro no equipamento, faz o que dá, mas de qualquer jeito é uma coisa que chateia a gente como fotógrafo no Brasil. Querendo ou não, eu acho que o mercado da fotografia no Brasil ainda é muito pequeno. O valor que se dá para a fotografia, tanto comercial quanto artística. Os contratos que aparecem de fotografia comercial são... As pessoas ainda não enxergam o valor que aquilo tem. É muito engraçado o tanto de cliente que aparece para mim tipo, 2 anos depois, 3 anos depois, dando valor que deveria ter dado 3 anos antes. Né? De tipo assim, de ver um álbum de fotografia e falar assim, cara, Mark, eu perdi minha mãe esses dias. E ela tá lá no álbum dele e foi ali que a pessoa sacou que a fotografia não é só o álbum para você mostrar para os amigos ali logo depois do casamento. Aquilo é uma memória que a gente cria. Falta ainda as pessoas entenderem a fotografia nesse nível de registro, sabe? De uma memória mesmo, não só de um registro de uma memória e não só de um registro, né, aleatório. E na fotografia artística, assim, ainda, infelizmente, a gente ainda vende fotografia, tipo, com a moldura custando mais que a foto, às vezes, né? E isso é uma coisa que eu tenho a impressão que está mudando devagarzinho no Brasil. Fora do Brasil, tipo, Estados Unidos, Europa, já existe uma valorização maior disso, mas aqui ainda tá pouquinho. Mas a gente não faz só pensando em vender, né? A gente faz porque aquelas fotos estão dentro da gente de algum jeito e aquilo precisa ser feito, né? A gente sente a necessidade de fotografar e de criar aquelas imagens e, né, a dificuldade é achar o jeito de viver daquilo. Tem altos e baixos, teve altos maravilhosos, mas tem seus momentos né, que você faz as continhas ali para pagar os boletos no fim do mês, mas a gente é feito com amor, sabe? Então eu tenho que acreditar que aquilo ali tem um sentido e que aquilo ali de alguma forma vai ter um retorno, sabe? Que todo esse investimento que a gente põe de tempo, de dinheiro mesmo, de estudo, enfim, tudo isso que a gente faz para ser fotógrafo, que aquilo em algum momento tem um retorno. Eu acho que não subestimar a fotografia, porque a gente entra, eu acho que isso talvez sirva para outras artes também. A gente acha que por ser artístico tudo é muito orgânico, é dom, você nasceu com aquilo e o cara nasceu com um olhar e tipo, isso é balela, sabe assim, é suor e estudo, sabe assim, acho que quanto mais rápido um jovem fotógrafo perceber isso, melhor para ele. E olha que eu nem acho que assim,
estudar e dedicar resolve necessariamente 100% dos casos, não. Mas eu acho que, assim, com certeza o cara que não estuda e não treina e não dedica e não lê referência e não, sabe, busca fotografia em todas as coisas da vida dele, com certeza esse cara não vai longe na fotografia. A primeira coisa que você tem que fazer é se dedicar, encarar como, mesmo que seja um hobby, sabe, assim, é encarar aquilo com suor, com dedicação e eu acho o conselho é quanto mais cedo você perceber isso, melhor. Sabe assim, desde o início. Gosta de fotografia? Vai estudar, vai treinar, vai fotografar, vai ler livro, vai referências, que é um jeito mais rápido da sua fotografia evoluir. Se a fotografia ser melhor vai te tornar um fotógrafo profissionalmente de mais sucesso, mais retorno financeiro, eu não sei. Mas com certeza a fotografia em si evolui com estudo, treino e dedicação. Isso com certeza. Então a citação assim, que eu acho que me inspira na fotografia é do Robert Capa, que ele fala que suas fotos não estão boas o suficiente, você não está perto o suficiente. E eu acho que essa é uma frase que me inspira assim, mais do que pensando em uma fotografia em si, de estar perto, de fotografar de perto. Mas eu acho que talvez assim num sentido mais filosófico da coisa, que é de se envolver com as coisas que você está fotografando. Não é a proximidade física, tipo, de estar a 20 centímetros que você está fotografando. Mas eu acho que é deixar se envolver com as coisas, né? Tipo, na fotografia de casamento, de sorrir junto com o casal, de ter aquelas alegrias, aquelas ansiedades e deixar isso entrar um pouco mais do que ficar mecânico ali, só fotografando e o ângulo melhor é esse ou aquele. Na fotografia de rua, é de viver a rua, na fotografia de música, deixar aquela música tipo, te inspirar de alguma maneira. Assim. Então acho que é de se aproximar da sua fotografia, mais do que fotografar de perto com uma grande angular. Acho que é mais isso. Se fotografia tem mistério? Tem, acho que tem. Mas o legal é isso, né? Não é fotografia, não tem receita. Assim, tipo, acho que de maneira geral a arte não tem. Acho que se tivesse, todo mundo fazia e todo mundo fazia igual e não ia ter graça. O legal é justamente a gente descobrir como solucionar esse mistério e usar o nosso olhar, o nosso estudo, a gente, né, a nossa personalidade para expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer denunciar. E o mistério é esse, é como que a gente consegue tirar o que está dentro da gente para botar numa foto, né? Ou em fotos, ou em um ensaio, sei lá. Acho que é isso. Galera, então valeu por terem assistido. Quem tiver interesse em conhecer mais o meu trabalho ou entrar em contato, o meu site é www.markgreathouse.com.br. Esse é um site de fotografia de casamento. Por e-mail, contato@markgreathouse.com.br. E no Instagram eu tenho um perfil de casamento, que é o @markgreathousefotografia, e de trabalho autoral, que é o @markgreat. Entrem lá, sigam lá. Vai ser um prazer ter vocês lá. Um abraço. Aê!